Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais têm a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. Meu nome é Maria Silene, sou licenciada em Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas e especialista em Educação à Distância. Bom, eu sou muito feliz em poder participar desse grande evento de evangelização, de formação, né? Uma excelente experiência no nosso meio católico. Eu acredito que o CONACAT, ele dará bons frutos, na verdade já está dando, não é mesmo? Parabenizo essa iniciativa, essa proposta, que Deus abençoe imensamente, né? E que fico contente pelo convite, em poder participar dessa ideia, que é a cultura do encontro. Bom, falar sobre teatro para mim é sempre um prazer, né? E alegra muito o meu coração, não somente por eu ser arte educadora, mas pela experiência que tive, sendo coordenadora do Ministério de Teatro na minha paróquia, aqui em São Luís, né, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Né? E a proposta dessa palestra é justamente falar um pouquinho sobre o teatro, né? O que significa esse fazer teatral, né? No plano da evangelização, e repassar algumas orientações básicas, né? De como iniciar o teatro na paróquia, né? Quais são os primeiros passos. Né? E desde já eu vou falando para você, meu amigo, não é difícil, é possível sim, vai depender muito mais do seu esforço, né, do seu estudo, da determinação, né, de querer ajudar e trazer, né, as técnicas teatrais para a evangelização. Sei que existem algumas dúvidas, algumas dificuldades, que realmente talvez até inquietam, atrapalham, mas acredite, né, é possível. Estou justamente aqui para falar um pouco dessa experiência, né, de que aconteceu nesse ministério, que deu muito certo. Né, e a partir de alguns questionamentos, né, algumas ideias que chegaram até mim, quais são essas dificuldades, eu gostaria de utilizar como ponto norteador para essa palestra. E são elas, né? Quem pode fazer teatro? O teatro na igreja ele é necessário? Né? Existe possibilidade real de utilizar as técnicas teatrais para a evangelização? E quais são os primeiros passos, né, para iniciar um grupo de teatro? E falando um pouquinho, já seguindo essa ordem, né, de questionamentos e já falando sobre a questão do talento, né, de repente você pode até pensar, eu tenho muita dificuldade, eu sou muito tímido, eu sou muito tímida, né, então eu tenho uma dificuldade imensa de me expressar. Essa ideia, né, esse pensamento de que o talento natural é a porta, né, de entrada para quem deseja ser ator, ser uma atriz, é um equívoco. Acredito que talento seja muito mais uma predisposição, certo? Talvez até uma presença maior de palco, uma facilidade de expressar, né, decorar um texto, mas se conquista mesmo, meu irmão, através do estudo, sabe, da determinação, né, do esforço, muito mais suor, acredite nisso. Certo? E esse senso de responsabilidade, de comprometimento, de que o ator ele vai sempre buscando melhorar a cena, né? É o que realmente torna ele um excelente ator. Certo? E segundo a acepção mais arcaica da expressão fazer teatral, todos os seres humanos são atores, justamente porque agem, né? Espectadores porque observam. E tudo isso acontece como? Né? Justamente no encontro, né, de alguém, né, que conta uma história e outro, né, que observa. E essa comunicação, esse encontro que se dá entre o ator e o espectador é aquilo que chamamos de fenômeno teatral. É interessante, né, você saber que na ausência de um deles, o fazer teatral, ele é inexistente. Ok?
E toda a arte em si, ela na verdade é uma produção, ela é um fazer. E o ator, ele, quando ele está nesse processo de criação do personagem, ele vai exercitando, ele vai, né, criando, né, resposta a um determinado problema, uma dada situação, e utiliza como suporte o jogo teatral. Né? Mas o que seria um jogo teatral? O jogo teatral, eles são jogos lúdicos, né, aquelas brincadeiras da infância, né, aquelas cantigas de roda, que se utilizam de regras explícitas a partir de uma perspectiva improvisacional. Né, e a improvisação, né, para o dicionário, né, tem um significado de que se fazer de repente, né, de qualquer jeito, de repente algo que possa dar certo, possa não dar, né, mas a improvisação para o teatro, ela, na verdade, ela é uma técnica em que o ator ele vai experienciando, né? Ele vai tentando cada vez mais encontrar uma resposta, a dar um sentido àquela cena, certo? E nesses experimentos, cada vez mais que ele vai buscando, é que aí surge aquilo que chamamos de espontaneidade, né? A naturalidade. Né? E o jogo teatral, ele desenvolve potencialmente o poder, né, criativo do ator. Eu sei que eu não poderei ficar falando aqui muito sobre essa questão, sobre esse tema, jogo teatral, mas eu prometo, certo, que deixarei indicações de literatura, né, até mesmo porque é questão de tempo, certo? E essa questão do jogo teatral, falar sobre o jogo teatral, requer muito mais presença. Mas, por favor, não esqueça de adquirir esse material, que vai fazer verdadeiramente a diferença. E já passando para o segundo ponto, que é essa necessidade do teatro na igreja, né, as possibilidades das técnicas teatrais, é importante ressaltar que tanto a evangelização quanto o teatro, eles partem de um mesmo eixo. Quer dizer, o foco central, o foco principal é o ser humano. Né? A linguagem teatral utiliza-se justamente desse pensamento, né? Que o principal elemento para o fazer, né, teatral é também o ser humano. E a arte, né, ela conecta as pessoas de uma forma diferente, certo? Porque ela é interpretada de uma maneira diferente. E esse olhar interpretativo, né, ele é pessoal, ele é único. Sabe? Porque justamente cada indivíduo ele tem as suas experiências, ele tem as suas vivências. Né? E quando ele se encontra diante de uma encenação, ele vai encontrar várias situações, uma resposta dada até pelo ator, né? Uma emoção. Mas isso não quer dizer que aquela seja a única resposta certa. Né? Talvez ele até realmente ele se assemelhe àquela situação, às vezes repele. E o papel da arte é esse, né? Causar essa provocação. Eu acho incrível, sabe, o potencial, a ideia que a arte tem de sensibilizar, certo? De dialogar com a plateia. E eu acredito plenamente, né, que o teatro ele tem uma excelente ferramenta, né, para a evangelização e tem muito a contribuir. Né? E não posso também deixar de falar sobre a questão do serviço, porque todo serviço na igreja ela é um chamado, não é mesmo? E sendo um chamado, ela tem que ser feita com muita responsabilidade. Né? Não pode se pensar em servir, né, para buscar os seus próprios interesses, né? Para o próximo. Servir não é para mim, né? Não é para você, mas é para o próximo. Tem esse foco, certo? Porque de repente você pode pensar em querer iniciar, né, esses estudos voltados para o teatro, as técnicas teatrais, para perder um pouco essa questão da timidez, aprender a saber se expressar. Mas, por favor, toma muito cuidado. Esse não é o objetivo, esse não é o papel do teatro para a evangelização, ok? E falando um pouco também, já passando para o terceiro ponto, o terceiro questionamento, né, sobre o fazer teatral, como é que isso acontece? Né? Quais são os primeiros passos? Gostaria de, primeiro, falar um pouquinho da minha experiência enquanto coordenadora do Ministério de Teatro na minha paróquia, né, no meu grupo de oração. Sabe quando você procura um tesouro e você não sabe nem como ele é, né, e aonde ele está, qual é o local, né, que ele se encontra? Foi mais ou menos assim, né, e o tesouro acabou vindo em encontro, né. E eu estava em uma outra comunidade, né, uma outra missão, né, exercendo
outro ministério. E foi aí que o Senhor, Ele falou de uma forma muito direta e muito clara. Né? Não teve como eu falar que eu não entendi. Ele disse, volta para a tua comunidade e cuida de lá os meus jovens. Nossa, foi uma quebra de braço muito, muito intensa assim com o Senhor. O primeiro momento foi muito difícil, até mesmo porque eu estava num local muito agradável, sabe? Eu acreditava que realmente eu estava fazendo aquilo que Deus queria, pois estava em um ministério, certo? Estava com um grupo de amigos muito especiais, sabe aquela questão da zona de conforto? Pois é, e eu sentia parte daquele grupo, né? A ideia do pertencimento, né? Era muito forte. E voltei, né? Vou dizer para vocês que foi de vez, não foi verdade. Fiquei de um lado, fiquei de outro, e foi difícil, até que o Senhor colocou uma pessoa, um anjo, eu acredito que tenha sido um anjo, na vida, e conversando com ele sobre essa situação, aí foi aí que ele disse, né, de forma muito contundente, não tinha nem como contestar o que ele falava, que ele disse que o serviço para o Senhor, o servir dele, teria que ser 100%. E eu estava dando meu 50%, de um lado e 50% do outro. Ele dá o teu 100%, né? Não importa aonde seja, mas dê o seu 100%. Foi aí que eu realmente tomei a decisão, né? Voltei, verdadeiramente. E não foi tão fácil assim, foi mais ou menos um ano que eu tentava entender que vontade era essa que Deus queria, que jovens, ou melhor dizendo, eram esses. E Deus mais uma vez colocou um anjo, né, conversando, um grande amigo também, e falando um pouco dessas minhas dúvidas, das inquietações. E até comentei com ele sobre, eu ficava às vezes um pouco triste, a pouca importância que se dava, né, do teatro, fazer, né, teatral, as técnicas teatrais, né, pela igreja. Foi aí que ele teve uma ideia e fez o convite. Por que você não vem me ajudar? Ele era o coordenador do Ministério Jovem. E eu falei assim, mas como? Como vou te ajudar? Aí ele disse, você faz aquilo que você sabe fazer muito bem. Né? O meu grupo ali é grande, eu estou tendo muita dificuldade de integrá-los. Então, acredito que seria muito bom essa ideia dos jogos teatrais que você tanto fala, para tentar entregar esses jovens. Aí eu topei, né? Fiz a formação. Realmente foi muito bom, foi muito significativo, tanto para mim quanto para os jovens, e o objetivo foi alcançado, né? A integração aconteceu, não somente naquele dia, né? Mas ela permaneceu. E em um dado momento, antes de a gente finalizar, a gente teve um insight, sabe? E na verdade foi uma inspiração de Deus. Eu olhei assim para o meu amigo, a gente se olhou e aí lançamos, né, a proposta, né? E perguntamos quem gostaria de abraçar a missão e fazer parte de um ministério de teatro lá na paróquia. Para minha surpresa, né, foram mais ou menos assim, começou com 10 jovens que deram esse sim. Né? Em poucos dias, o ministério ele começou, né, e logo em seguida, né, aumentou, na verdade duplicou, foram 20 jovens. Sabe? E assim, não foi tão fácil, né? Passamos por muitas batalhas, muita dificuldade, mas buscávamos sempre a oração. Né? Esse era o nosso foco maior, é estarmos juntos, né? Tentar levar o evangelho através do teatro, mas principalmente buscar a oração, porque os primeiros a serem evangelizados éramos nós, certo? E a gente tinha muito, sabe, muito forte esse pensamento. Né? Nosso primeiro projeto justamente aconteceu de uma reunião, nós sentamos e fomos pensar realmente o que o Senhor queria. E a ideia surgiu de realizar o primeiro espetáculo, né, que foi a Paixão de Cristo. É muita responsabilidade, certo? E a gente conseguiu, sabe? Sentamos tudo, convidamos, né, apresentamos o projeto para o pároco na época. Ele gostou muito, aprovou e nos ajudou bastante. E toda a igreja, né, ela abraçou a ideia. E realmente, sabe, depois quando eles começam a observar que aquilo não é um oba-oba, realmente é um grupo de jovens que querem evangelizar, os próprios jovens da paróquia, de várias denominações, sabe, as pastorais. E a gente foi trabalhando, realizamos festas, né, para arrecadar. Justamente porque a gente pensava em fazer uma coisa melhor para o Senhor. Né? Compramos todos os equipamentos necessários, a filmagem,
né? Os figurinos, os adereços, sabe? A sonoplastia, ela foi um ponto muito forte, a música, tudo somou, certo? Então, o objetivo foi alcançado, foi um grande sucesso, né? Para a honra e glória do nosso Senhor, em que deu tudo certo. E foi assim, né, que aconteceu. Né? Então, para você ver que precisa de muito, né, esforço, né? Não somente de técnica, que o teatro para a evangelização, ele não é pautado somente nas técnicas, certo? A gente tem que reconhecer isso, que sem a força do alto, sem a força do Espírito Santo, as técnicas, elas ficam somente técnicas. Aí a evangelização, eu acredito que talvez nem aconteça, não é mesmo? Então, como fazer tudo isso, né? Como iniciar esse grupo de teatro? Quais são os primeiros passos? O primeiro é esse sim que você tem que dar, não é mesmo? Você precisa abraçar e convidar. O segundo é justamente esse, convidar outras pessoas para abraçar essa grande missão. Certo? Pedir a ajuda do Senhor, né, para que Ele possa enviar essas pessoas. E o terceiro é faça um cronograma. É muito importante. Faça um cronograma, você vai ver que vai fazer a diferença, vai lhe ajudar muito, vai evitar muitos problemas, certo? Até mesmo porque quando as pessoas elas pensam em fazer algum evento dentro da igreja, eles passam por um planejamento, mas por incrível que pareça, quando pensam em chamar o teatro, né, chamam com mais ou menos com 5 dias, às vezes 2 dias, né, muito em cima. E é muito difícil fazê-los entender que as coisas não acontecem dessa forma. Precisa, né, de formação, precisa de ensaio, precisa de oração, precisa dedicar um certo tempo. E não que você não vá poder ajudar, certo? Mas, por favor, faça com responsabilidade. Ok? Até mesmo porque, ó, a maioria dos grupos, quando pensam em fazer algo, eles, sabe, se acomodam e vão esperando. Conforme eles são solicitados, é aí que vão, vamos ensaiar. Né? Não é muito correto, certo? E quando for pensar em temas, né, cuidado com peças apelativas, né, acusativas. Peça a ajuda do Espírito Santo para poder auxiliá-los nesse momento, porque há, de certa forma, um esforço, né, de querer ajudar, mas também uma necessidade de fazer entender, né, que a evangelização tem que acontecer aqui agora. E uma dica que posso deixar aqui para vocês é quando for pensar em temas, muito cuidado com peças acusativas, peças apelativas. Peça ajuda, peça auxílio do Espírito Santo neste momento, porque às vezes há algumas empolgações, certo? E isso não é legal. Lembrar sempre que a exortação sem amor, ela é uma arrogância, ok? Outra dica é em relação, né, os temas bíblicos. Quando você for pensar, você pode muito bem utilizar, né, a peça a partir de uma passagem na íntegra, sem problema nenhum. Mas não esqueça de outros detalhes, de outros elementos que também fazem parte, que é a questão do cenário, do figurino, né, daquilo que você realmente, os elementos que podem ajudar na cena, né, que podem contribuir para que as pessoas possam entender qual é a mensagem. Não é somente o ator, não é só a voz, não é só o corpo. Existem esses outros elementos que têm muito a contribuir. Né? O amadorismo, ele não tem nada a ver com essa questão de, vamos improvisar, aquele improviso que eu falei, certo? Que do dicionário, não improviso voltado para o teatro. Vamos fazer assim que dá certo. Não, por favor, faça com propósito. Estabeleça, sim, objetivo, estabelecimento na proposta que você quer fazer. Né? Não vá fazer de qualquer jeito, não, por favor. Você também pode utilizar, né, dessa passagem uma mensagem pouco explorada, né? Uma boa dica. E terceiro, né, em relação ainda às passagens bíblicas, você pode trazer para o contexto atual. Né? É uma excelente dica. Uma vez o Espírito Santo nos deu, né, uma inspiração com a passagem do filho pródigo. Um exemplo era uma família, né, pai, mãe, um filho único, claro. Né? E eles tentavam de todas as formas de trazer o filho dele para ir, pelo menos para a missa. E ele não queria, ele era muito voltado para essa questão das tecnologias, vivia em redes sociais. E a cena começa justamente essa, os pais se arrumando, se preparando para ir para a Santa Missa. E o filho lá na sala, totalmente, né, desligado,
E a mãe convida e ele não aceita. E o pai já perdendo a paciência, sai, vamos, deixa ele aí, deixa ele fazer a vontade dele, que eu já perdi minha paciência. E sai. Aí o jovem, conversando com os amigos, tal, ele convida, né, aproveitando que os pais saíram, para fazer uma conversa, bater um bate-papo, né, reunir, né, os jovens. E aí tem aqueles namoricos, tudo, e de repente os pais chegam. E o pai, muito chateado, expulsa de forma muito bruta todos os amigos dele, e fica aquele conflito, a mãe de um lado, o pai do outro, o filho do outro. E ele toma a iniciativa de sair de casa, né, arruma as coisas, né, de imediato, sai. E a mãe naquele desespero, e o pai fala, deixa ele que ele sabe o que ele está fazendo, né? Isso é a escolha dele, deixa ele vai aprender assim, não adianta de ficar passando a mão na cabeça. E a cena termina, né, os pais saem, outro momento é quando ele justamente é muito bem acolhido pelos amigos. Ele fica em casa, aí até chega um dia que eles saem, né, para uma festa, uma noitada de muita bebida, e acontece um acidente, né? Na volta para casa acontece um acidente, e a única pessoa que realmente sofreu, né, ficou muito mal, foi este jovem. Ele fica no hospital e todos os amigos acabam abandonando, né, dão importância e vão embora. E aí, esse momento dessa cena, é que o jovem começa a compreender, né, que verdadeiramente a família, né, é o mais importante. E ele começa a dar, e a gente aproveita nesse momento ele fazer um flashback de tudo que aconteceu, e aí ele vai entendendo, né, o valor que a família, os valores, né, que a família dele também estava tentando passar para ele. E aí que chega o pai, né, e acontece um momento de perdão, e o pai liga para a mãe muito feliz, arrume a casa, que nosso filho voltou, e acontece uma grande festa. E o filho, e termina com aquela música, né? Tua família, volta para ela. E foi mais ou menos assim a ideia que nós tivemos de falar sobre essa questão do filho pródigo, né? Aquele filho que sai, pede toda a herança e quando volta, né, totalmente arrependido, né, e realmente toma a iniciativa de mudar, certo? É uma dica, é só uma sugestão. Outro ponto é sobre, você pode também trabalhar aquilo que a gente chama de contar a partir de uma experiência pessoal, que na verdade é o testemunho. Né? Mas não esqueça de pedir a autorização, né, da pessoa, caso vocês possam querer apresentar. E por fim, faça laboratório. Né? Pesquise, né, antes de interpretar o personagem, entenda um pouco a sua história, o que levou aquele personagem àquela vida de pecado, né, que geralmente coisificamos, né, pecado, né, deixamos, né, vamos direto ao ponto, aquela situação, né, que levou a ele, né, se afastar de Deus, e deixamos de lado essa história que faz parte, né, da pessoa, não é desligado. Um exemplo, quando se pensa em representar um personagem de uma prostituta, a primeira ideia é o estereótipo, né, que é justamente vestidos curtos, ou então um batom forte, um salto alto. Esquece que aquela pessoa, aquele ser humano, ele teve uma história, ele teve uma vivência, né? Ele foi uma criança, digamos, ela foi uma criança muito feliz. Então, mas por que ela chegou naquela situação? Isso ajuda muito o ator no processo de criação, né, da cena. Então, faça laboratório, por favor, não esqueça. Até mesmo porque Jesus, quando ele também se importa com cada um de nós, não é mesmo? E, por fim, né, utilize, né, o teatro, faça dele, né, o melhor proveito para a evangelização. E, por fim, não apenas atue como atores, né, mas acredite como soldado de Cristo, porque na verdade é isso que você é, né, soldado de Cristo, né, que justamente, né, a base, né, desse soldado, o principal texto, né, é justamente baseado, né, na palavra de Deus, né, e a oração, ela é o que vai fortalecer. Certo? Não esqueça disso. Use seu corpo, né, use sua voz, mas deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Até mesmo porque é Ele que sabe, né, tudo, Ele que vai orientando, Ele que vai dando, né, as diretrizes. E também conhece cada pessoa que vai estar lá na palestra, lá na plateia, melhor dizendo.
ok? E principalmente, ame, né? E talvez este seja o seu maior papel. E para encerrar, eu tenho um trecho aqui da carta do Papa João Paulo II para os artistas, que eu gostaria de ler bem rápido. É sobre a vocação especial do artista. Nem todos são chamados a ser artistas no sentido específico do termo, mas segundo a expressão do Gênesis, todo homem recebe a tarefa de ser artífice da própria vida. De certa forma, deve fazer dela uma obra de arte, uma obra-prima. Espero ter contribuído, né? Desde já, Deus abençoe a todos e obrigada pela atenção. Tá? Um grande beijo e até mais. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.